Olha aqui. Gente, exercite. Chegue a seu limite. Nunca você vai alcançar. Porque sempre vai ter mais vontade. Dando continuidade aos exercícios, lembre, nós temos questões da Fundação Carlos Chagas. Tá certo? Então, a questão de número 87 diz o seguinte. Diz assim. Certo dia, o preço de 1 grama de ouro. Então, lembre, 24 dólares, preço de ouro. Se a partir de então houve um aumento de 15% no preço do dólar e 20% no preço do grama de ouro, a razão entre as cotações de ouro e de dólar, nessa ordem passou a ser 1 para quanto? Então, veja comigo. Então, vamos começar a brincadeira. Então, eu tenho aqui ouro. Pronto, eu tenho ouro. Eu tenho dólar. Eu tenho ouro e tenho dólar. Beleza. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, vamos imaginar, eu tenho 1. É R$1, tá certo? 1. E dólar é quem? 24. O que foi que aconteceu com o ouro? O ouro vai ter um aumento de 20%. O ouro vai ter um aumento de 20%. E o dólar vai ter, certo? O dólar vai ter, ele diz 25%. Se a partir de então houve um aumento de 15% no preço do dólar. Então, um aumento de 15% no preço do dólar. Tá certo? Preço do grama de ouro. A razão entre a cotação 20% do ouro e 15% do dólar. Então, vamos ver aqui o que foi que aumentou. Porque aqui a razão é de 1 para 24. Foi que aumentou. 20%. Lembre, 20% de 1, na realidade, se eu simplificar um pouco, dá 0,2. 20% dá 0,2. Então, na realidade, o nosso ouro agora está valendo quem? 1,2. Pronto. O dólar. Então, o dólar houve um aumento de 15%. Então, 15% de 24. 15% de 24, tá certo? Dá, simplificando um pouco, dá na realidade 2,6. Não, dá 3,6. Então, vamos fazer as continhas, certo? Deixa eu pegar aqui. Então, se eu simplificar um pouco, então 15%, aqui eu tenho por 4, né? Por 4 dá 6, por 4 dá 25. Vamos fazer as continhas aqui. Aí eu tenho, certo? Por 5 dá 5, por 5 dá 3, certo? Dá 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 5 dá 3,6. Pronto. Corrigindo as continhas, dá 3,6. Então, na realidade, o dólar vai ficar 24 mais 3,6, então dá 27,6. Pronto, corretamente. Agora, ó, a razão de 1 para 24. Agora, a razão vai ficar quem? Eu quero, deixa eu ver aqui o que ele pede, para reforçar. Ele diz, a razão entre a cotação do ouro, ó, razão entre a cotação do ouro sobre a cotação do dólar. Pronto. Essa razão vai ser 1,2 dividido por 27,6. Como nós temos casas decimais iguais, eu tenho 12 dividido por 276. Então, se eu pegar 276, porque 276, se eu dividir por 12, só para você ter uma ideia, aqui eu vou ter 2. 2 vezes 2, 4, então dá 3. 2 vezes 1, 2 para 2, nada. Então dá 26, então dá 3. Vezes 2, 6, para 6, nada. 3 vezes 3, nada. Então dá exatamente 1 para
23. Pronto. Só isso a questão. 1 para 23. Então, vamos verificar aqui. O que ele diz? Ele diz, ó, a razão nessa ordem, as cotações do ouro e do dólar nessa ordem, é de 1 para 23. O item correto é ser de coisa boa, certo? De ser de coisa boa, de maravilha. Lembre, olha, as questões que a gente resolve é só para dar uma ideia, dar uma luz para você. Procure outras questões, procure assistir mais aulas, mais a repetição, a vontade de aprender. Essa foi a questão de número 27. Vamos ver o que diz a 28? Oh, 88, 28. Isso é sem óculos, menino. É quase sem bengala. Então, a questão de número 88 diz assim. Em uma viagem de turismo à Argentina, Stanislau ficou fascinado com as máquinas de caça-níqueis de um cassino e, sabendo que poderia usar moedas brasileiras, resolveu testar sua sorte em uma máquina. Primeiramente, olha lá, primeiramente foi o que ele fez. Usou todas as moedas que tinha no bolso. Lembre, todas as moedas que tinha no bolso. Todas as moedas que tinha no bolso. Teve sorte e duplicou a quantia que tinha colocado na máquina. Teve sorte. Duplicou a quantia que tinha colocado na máquina. Entretanto, logo a seguir, quer dizer, na outra jogada, perdeu R$4. Certo? Perdeu R$4. Na terceira jogada, aqui está na terceira jogada, novamente teve sorte, duplicou a quantia com que ficara. Mas em seguida, na outra jogada, perdeu R$4. Na quinta jogada, de novo, a sorte duplicou a quantia, tá certo, com que ficara. Após o que perdeu mais R$4, certo? Se após essa última jogada, Stanislau ficou sem nenhuma moeda. Então, olha aí, zerou. Então, antes de começar a jogar, o total de moedas que tinha no bolso totalizou em reais, uma quantia compreendida entre. Isso aqui, gente, esse tipo de opção é para evitar aquele chute, você pegar as opções e ficar testando. Eu já conheço uma questão parecida com essa. Você lembra, você deve conhecer a ideia que nós já resolvemos em uma aula passada, a ideia do santo, do milagre, tá certo? Então vamos ver aqui, passo a passo. Então, veja comigo. Ó, eu tenho X moedas. Na primeira jogada, foi o que aconteceu. O nosso amigo duplicou. Então, eu fiquei com quem? Com 2x. Só que, na segunda jogada, ele perdeu R$4. Então, menos 4. Então, ele ficou com quanto? Ele ficou com 2x menos 4. Perdeu R$4. Na segunda, isso aqui na segunda jogada. Na terceira vez que ele jogou, ele duplicou a sua quantidade. Duplicou. Certo? Então, ele ficou com, duplicar isso aqui, ficou com 8x, ou 4x menos 8. Então, ele duplicou. Então, ele ficou com um dobro, 4x menos 8. Pronto. Então, continuando aqui, 4x menos 8. O que foi que aconteceu? Isso aqui na terceira. Na quarta partida, ele perdeu R$4. Então, menos 4. Então, ele ficou com exatamente 4x menos 12. 4x, tá certo? Ó, ele duplicou, então ficou com 4x menos 12. Certo? Na outra partida, na quinta, ele duplicou. Lembre, ímpar duplica, par perde. Então, ele duplicou. Então, ele ficou com, vamos ver aqui, ele ficou com 8x menos 24.
Na sexta partida, ele tinha 8x menos 24. Foi o que aconteceu. Ele perdeu, tá certo? Na sexta, o nosso amigo perdeu R$4. Perdeu R$4. Então, ele vai ficar com quem? Tá aqui, ó. Ele perdeu R$4. Então, ele ficou com 8x menos 24 menos 4. Então, 28. Tá certo? Aí, o que que o amigo diz? Bem aqui, ó. Perdeu R$4. Se após essa última, ó, após o que? Na quinta jogada, tá aqui, ó. Na quinta jogada, certo? De novo, a sorte duplicou a quantia. Então, ele foi para 8x menos 24. A quantia. Com que ficar? Após, perdeu mais R$4. Então, ele perdeu mais R$4. Pronto. Isso aqui é o estágio final. Se após essa última jogada, quer dizer, de sexta jogada, Stanislau ficou sem nenhuma moeda. Certo? Ficou nenhuma moeda. Então, antes de começar a jogar, então, o nosso amigo ficou com nenhuma moeda. Então, implica que isso aqui vai dar quem? Vai dar 0. Então, ele zerou. Tá certo? Aí ele pergunta, o total de moedas que tinha no bolso totalizava em reais uma quantia compreendido entre. Tá certo? Então, isso aqui representa 8x menos 28 é igual a 0. Então, 8x é igual a 28. Se eu fizer as continhas, vai dar 28 sobre 8. 28 sobre 8, na realidade, 28 dividido por 8, dá 3 vezes 8, 24, sobra 4. Então, na realidade, é como se o nosso amigo tivesse, certo? 3,5 moedas. Pronto. Ora, como eu não tenho ideia quanto equivale cada moeda, essa é apenas uma ideia. Por isso, aí ele pergunta, olha o que ele pergunta nas opções, tá certo? Ele diz, Stanislau ficou sem nenhuma moeda, então antes de começar a jogar, o total de moeda que tinha no bolso totalizava em reais, uma quantia, então pronto, ó, isso aqui em reais, uma quantia entre R$3 e R$3,75, então B de bola, ó, em reais, entre R$3 e R$3,75, tá certo? Então, cada moeda aproximadamente valia isso. É questão idêntica, agora tem que ter paciência, passo a passo, entender como é que funciona essa história. Ele vai jogando, duplica, a seguida ele perde, duplica, a seguida ele perde, e chegou um momento que ele ficou sem nada, certo? Essa foi a questão de número 88, item correto, B de bola. A questão de número 89 diz assim, seja n um número inteiro e positivo, que multiplicado por 7 resulta um número composto apenas por algarismos iguais a 2. Assim sendo, a soma de todos os algarismos que compõem n. Então, eu tenho, preste atenção, a ideia da questão é essa daqui. A ideia da questão é essa daqui. Eu vou multiplicar por 7 e aqui vou multiplicar esse n, isso aqui é o n, vou multiplicar por 7 e aqui vai dar o quê? Vai dar 2. Pronto. Não sei, aqui a ideia é essa, vai dar 2. Ora, o que ele diz? Ó, seja n um número inteiro positivo, que multiplicado por 7 resulta um número composto apenas por algarismos iguais a 2. Pronto, é isso aqui. Assim sendo, a soma de todos os algarismos que compõem n. Ora, nós sabemos que, na realidade, é isso aqui que eu tenho. 7n, não é isso? 7n é igual a 2, 2, 2, 2, 2, não sei. Pronto. Então, na n é um número inteiro, então essa divisão, lembre, essa divisão tem que ser exata. Então, eu tenho que pegar simplesmente esse número, que eu não sei quantos algarismos tem, e dividir por 7. Então, vamos começar a brincadeira, certo? Então, vamos começar a brincadeira. Eu vou exagerar um pouco,
tá certo? Para não haver necessidade de botar depois, tá certo? Então, eu não sei onde vou parar. Se precisar, então, dividido por 7. Na hora que der exato, eu paro. Então, eu tenho 22, com calma, dividido por 7 dá 3, certo? Então, dá 3, né? 3 vezes 7, 21, tá certo? Então, para 22 dá 1. Baixa o 2. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho 12 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7. Para 12, 5. Baixa o outro 2. Certo? Aí fica 52. 7 vezes 7, 49. Para 52, 3. Baixa outro 2. Dá 4. 7 vezes 4, 28. 28 para 32 dá 4. Então, abaixa mais um 2. Certo? Nós temos 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42. Para 42, nada. Então, parou. Porque eu ia até a divisão da exata. Então, na realidade, esse elemento aqui, esse número aqui, na realidade, é o nosso N. Então, o nosso N é igual a 31.746. 31.000, esse é o N, 31.746. Lendo a questão e alertando para o que ele pede, tá certo? Ele quer a soma dos algarismos de N. Então, se eu somar, essa soma dos algarismos de N vai ser 3 mais 1, mais 7, mais 4, mais 6. Então, nós temos 10, 3 e 1, 4, 11, 15, 21. Pronto. Está aí a resposta da questão. Bem simples. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Ele quer a soma de todos os algarismos que compõem N. Resposta correta, D de dado. A soma dos algarismos que compõem N é D de dado, D de delícia. Essa foi a questão de número 89. Vamos enfrentar mais uma? Vamos acreditar? Questão de número 90. Lembre, questões da Fundação Carlos Chagas. Eu tenho um amigo, eu tenho um companheiro, eu tenho um cara que é o máximo, que fala muito e acredita. O professor Tiago Pacífico disse, professor Pacífico, faça exercício, é assim que a gente aprende. Eu tenho aprendido, exercite. Questão de número 90. Agora diz, diariamente, Cacá vai de sua casa ao trabalho em seu automóvel, fazendo sempre o mesmo percurso. Ao optar por fazer um itinerário 20% mais longo, lembre, 20% mais longo, ele observou que poderia ganhar tempo, pois por ser o tráfego melhor, poderia aumentar a velocidade média. Lá vem aquela história da velocidade média, tá certo? Do seu carro em 26%. Assim sendo, a opção pelo itinerário mais longo diminuiria, certo, o tempo de viagem de Cacá. Em quanto por cento? Lembre, velocidade, o que que eu tenho? Eu sei que velocidade, eu vejo nas plaquinhas que diz assim, 80, o quê? Quilômetro por hora, não é isso? Então, implica que velocidade, quilômetro é o quê? É espaço, distância, hora é tempo. Pronto. É isso que eu tenho que lembrar. Nada de fórmula pronta. Essas plaquinhas toda hora a gente está vendo. 80 km por hora. Então, a velocidade. O que é isso? Velocidade. Quilômetro, distância. Hora é tempo. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar os dados, me acompanhe. Certo? Me acompanhe para a gente ver o que que eu tenho. Eu tenho, nosso amigo vai sair de A e vai para B. Certo? Meu amigo vai sair de A para B. Certo? Então, essa distância, ele vai usar esse percurso aqui.
E ele usa esse outro percurso, certo? Então, nós temos aqui distância 1 e velocidade 1 e tempo 1. Então, nós temos aqui distância 2, velocidade 2 e tempo 2. Ora, dessa relação velocidade, espaço sobre o tempo, eu posso, sem problema nenhum, calcular o tempo. O tempo é o espaço dividido por quem? Pela velocidade. Então, o que é que nós temos aqui? Tempo 1 é distância 1 sobre a velocidade 1. Pronto. O que é que eu tenho sobre tempo 2? Espaço 2 sobre velocidade 2. Qual é a informação que foi dada na questão? Ele diz optar para fazer um itinerário 20% mais longo, então implica, presta atenção, o que é que nós temos? Ó, a informação que eu tenho é que ele diz, ó, ao optar por fazer um itinerário 20% mais longo, então D2 é 20% mais longo de quem? De D1. Então, é D1 mais 20% de D1. Então, daria 120%. Então, 1,2 de D1. 120% é 1,2 de D1. Nós temos que a velocidade, o que ele diz assim? Podemos aumentar a velocidade média do seu carro em 26%. Então, a velocidade 2, presta atenção, a velocidade 2, certo? Ele diz que poderia aumentar a velocidade média do seu carro em 26%. Então, é V1 mais 26% de V1. Então, vai dar seria 126%, então daria 1 sobre 26 de V1, certo? Pronto, de V1. Houve aumento de velocidade. Então, ora, quem é substituindo aqui, ó? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, substituindo. O que é que nós temos? Quem é D2? É 1,2 D1. 1,2 de D1. D2. Quem é V2? 1,26, 1,26 de V1. Ora, quem é, na realidade, D1 sobre V1? Na realidade, é T1. Então, nós temos aqui que T2, certo? É igual a, se eu dividir 1,20 por 1,20, dividir por 1,26, isso aqui de T1. Essa divisão, certo? 120 dividido por 126, então, na realidade, o meu T2, se eu dividir, dá 0,95 de T1. Pronto. Agora, eu fecho a questão sem dificuldade nenhuma. Então, o meu T2 é 95, deixa eu só mostrar a você aqui, ó. Meu T2 é 95% de T1. Então, na realidade, houve uma variação de quem? De 5%. Então, nossa variação foi de quem? De 5%. Então, ó, T2 é 95 de T1. Então, houve uma variação, tá certo? Se fosse iguais, seria 100%. Então, ele pergunta... A opção, assim sendo, a opção pelo itinerário mais longo diminui o tempo da viagem de Cacá em quanto? Em 5%. Então, o item correto é o item A de alegria. Então, lembre, essa foi a questão de número 90. Velocidade. Falou em velocidade, é espaço sobre o tempo. Não é fórmula, não. É só olhar para as placazinhas. Essa foi a questão de número 90. Vamos ver o que diz a questão de número 91. Ok?
Então vamos lá. Em uma sessão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, trabalham 23 pessoas. Olha aqui, isso aqui é a quantidade. Entre homens e mulheres. Se nessa sessão 5/14 do número de funcionários do sexo masculino usam óculos, então lembre, 5/14 do sexo masculino usam óculos. A quantidade de mulheres é um número. Pronto. Aí você lê a questão, vai para lá, para cá. Pô, professor, cadê os dados? Mas vem a parte da ideia de divisão. Veja aqui, me acompanhe. Olha, ele diz que 5/14, ele diz, em uma sessão, São Paulo trabalha 23 pessoas. Então, lembre, eu tenho 23 pessoas. Pronto. Então, lembre, eu tenho ao todo 23 pessoas. Pronto. Pessoas. Pronto, 23. Aí ele diz 5/14, vamos ler aqui, 5/14 do número de funcionários sexo masculino, de homens, certo? Usam óculos. Pronto, usam óculos. Ora, implica que o total, só para mostrar a você, a gente pensa, não tem dado, mas implica que o total de homens foi dividido em quem? Essa quantidade de homens foi dividido por 14, em partes iguais. Ora, se a quantidade de homens foi dividida por 14, quais são os prováveis valores que posso ter aqui? Dividir por 14 implica que pode ser quem? Pode ser 0, a quantidade de homens pode ser 0. Lembre, quantidade de homens pode ser 0, certo? Pode ser 14, múltiplo pode ser quem? 28, e aí vai. Ora, como ele falou 5/14 de homem, então isso aqui fica fora e eu fico com quem? Com 14. Então, na realidade, porque 28 passa de quem? De 23. Então, na realidade, eu tenho 14 homens. Então, a quantidade de homens, tá certo? É 14. A quantidade de mulheres é 23 menos 14. Então, a quantidade de mulheres é, na realidade, quem? Na realidade, 9. Então, vamos ver o que ele diz na questão. Certo? Então, homens são 14 e mulheres são 9. Aí, o que ele pergunta? Ele pergunta, funcionário do sexo masculino usam óculos. A quantidade de mulheres é um número. Presta atenção, a quantidade de mulheres, certo? É um número. Par, não. Certo? Primo, lembrando que o número primo é aquele que possui 2 divisores distintos. Ele próprio é a unidade. Menor do que 7? Não. Maior do que 10? Não. É um quadrado perfeito. O que quer dizer um quadrado perfeito? Um quadrado perfeito, então o número de mulheres é 9. São 9 mulheres. Quadrado perfeito é aquele que tem raiz exata. Raiz de 9 é quem? É 3. Então, o item correto da questão de número 91 é o item E. É o item E. Então, gente, cuidado, isso é simples. Mas professor, eu não tinha nenhum dado. Não tinha. Mas lembrando que homem, a quantidade de homem, não tem sentido ficar dividindo em pedaços. Então, a quantidade de homens, se é 5/14, então a quantidade tem que ser um múltiplo de homem. Múltiplo de quem? De 14. Joia? É isso que nós precisamos exercitar.